Efésios capítulo 2. Deus tem nos permitido caminhar agora numa série de mensagens baseada na carta do apóstolo Paulo à igreja da cidade de Éfeso. E hoje, permitindo o Senhor, nós vamos trabalhar dos versículos 1 até 10. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10. Eu estou pregando na NAA, Nova Almeida Atualizada. E a palavra de Deus diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Oremos. Pai Celestial, a Tua verdade está sendo lida para a Tua igreja, Senhor. Nós dependemos do poder do Teu Espírito agindo nos nossos corações e mente para cumprir a missão, Senhor, de amor, de nos fazer lembrar de toda a verdade e nos fazer andar nessa justiça também. Somos totalmente dependentes, somos aqueles que estávamos mortos em delitos e pecados, que foram vivificados pelo Senhor e agora precisam que o Senhor continue derramando graça, Senhor. Ó Deus, é o que nós te suplicamos nessa noite, que Teu Espírito faça uma obra de graça, em nome de Jesus. Amém. Queridos, tem um filme antigo que alguns irmãos já devem ter visto, chamado Enquanto Você Dormia. É estrelado pela Sandra Bullock. Dizem aí os conhecidos que foi o filme que lançou ela. Eu não sei porque eu não entendo bem de filme. Mas na história, ela trabalha numa estação de trem e ela trabalha ali vendendo os bilhetes. E ela, todos os dias, atende um rapaz bonito, apessoado, tipo o pastor de vocês assim, bonitão. E aí ela se encanta. Ele não está nem entendendo, né? Ele só está lá comprando ticket e tal. Mas no coração dela, ela mantém ali uma paixão platônica, como dizem, por aquela pessoa. E num determinado dia ele sofre um acidente no trilho dos trens e fica em coma e é internado. E naquela confusão, ela é confundida pela família dele como a namorada dele. E ela recebe tanta atenção, tanto afeto daquelas pessoas, e ela tem uma vida tão insípida, uma vida comum, sozinha, solitária, e ela acaba, já na bagagem com aquela paixão platônica que tinha pelo jovem, entrando nessa e aceita como se fosse de fato a namorada e vive esse papel. E começa ali a fazer uma série de coisas, interagir com a família
enquanto o rapaz dormia, porque ele estava em coma. Então, por isso o título, Enquanto Você Dormia. É uma história romântica, né? Conta aí algo que pode acontecer na vida e é um filme. Agora, Deus ele fez algo ainda superior a isso. Enquanto a personagem da Sandra Bullock amava aquela pessoa que estava em coma, porém viva, Deus fez algo muito maior por nós, enquanto estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós não estávamos em coma, nós não estávamos lutando, não estávamos entre a vida e a morte espiritualmente, estávamos já decretados mortos. Um anjo olhou o relógio. Nos filmes, quando alguém morre, o médico olha e fala, hora do óbito, 16h38. Quem assistiu o seriado Dr. House, de vez em quando eles faziam isso. O anjo olhou lá na queda do Éden e olhou para a humanidade e falou, hora do óbito. Foi na hora que Adão e Eva comeram do fruto proibido. Enquanto estávamos mortos, Deus estava nos amando. Essa é a verdade de Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 10, e de toda a Bíblia Sagrada, na grande e maravilhosa história da redenção, do amor de Deus pelo mundo. A Bíblia, ela não revela somente Deus, ela também mostra o coração humano no seu estado decaído. Isso é chamado de morte. Se você olhar nas guerras, na história das guerras, como é que elas se fizeram? Não foram pelas espadas, lanças, escudos, catapultas, sozinhos. O coração do homem é que fez aquela guerra. Os arco e flecha, a lança de Davi contra Golias, tudo isso se deu pelas lutas e batalhas, guerras que existem dentro do coração humano. Abra comigo em Tiago, capítulo 4, versículo 1. Tiago, capítulo 4, versículo 1. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflitos dentro de vocês? 2. Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem seus próprios prazeres. De onde vêm as guerras e brigas? Seja a primeira ou a segunda grande guerra mundial, seja a guerra numa igreja, num casal, entre filhos e pais. De onde vêm essas guerras? O texto diz, de onde, senão dos conflitos que estão dentro de nós? Dos prazeres, o desejo de ser o centro, de governar, de mandar, o egoísmo, o orgulho. Eu sempre digo, o cristão às vezes acha que se ele tiver uma vida sexual ok, se ele não trair, se ele não adulterar, pronto, a gente pode fechar a Bíblia e acabou a vida cristã. Mas o coração é morto diante do Senhor. E aqui em Tiago, até o versículo 10, ele vai trazer lições preciosas que você pode ler depois. E vemos que nós queremos viver do nosso jeito. Queremos ter o centro. E, na verdade, nós lutamos por isso, para que nós sejamos o centro. É o que causa, é o resultado, é a consequência de estarmos mortos espiritualmente diante de Deus.
Mas louvado seja o Senhor, porque a Bíblia não para por aí. Voltando a Efésios, capítulo 2. Ele fala de uma vida baseada não em guerra, mas em amor. Mas para isso, para poder viver essa vida, nós precisamos passar pelo reconhecimento da verdade espiritual. Somos pecadores. Precisamos admitir isso diante de Deus. Sem isso, se nós insistirmos na maquiagem, em dizer que somos bons, em justificar e explicar, nós somos peritos técnicos em explicar os nossos pecados. Não, mas é porque... Não, mas é o seguinte. Não, mas a história é assim. Não, porque ele falou. Não, porque ela fez. Não, porque eles disseram. Mas nunca aponta para a gente. Nunca somos nós. A gente está sempre certo. A gente está sempre de cara limpa diante desse mundo. E a Bíblia vem e nos desnuda. Rasga o nosso peito, olha lá dentro e fala: vocês estavam mortos. E a guerra dentro desse coração morto, espiritualmente. Isso é a vida de vocês. Isso é quem vocês são. Preto no branco. Eu estava assistindo uma entrevista de um link que me mandaram do Pedro Bial. Ele entrevistou um teólogo e o Dave Leonardo, o rei do coaching evangélico. Ainda bem que tinha contraposição, né? E quando o teólogo começou a falar, ele disse: porque nós somos maus. E o Pedro Bial, uma pessoa do mundo, que não é crente, ele fechou a expressão e fez assim. E na hora que ele fez isso, eu me perguntei: quantos crentes não fazem isso? Não, pastor, mas é o seguinte, deixa eu explicar. Eu até posso deixar eu explicar. Mas isso não muda a verdade. Isso não muda quem eu sou e quem você é. Descobrimos na Bíblia que o coração é mau, mas que também Deus nos ama. Mas Ele nos ama para nos mudar e não para legitimar que sejamos assim. Ele nos ama para nos transformar pelo seu evangelho da graça. Ele nos ama para nos transformar pelo poder do seu Espírito, que foi enviado à terra como uma promessa dos lábios do Senhor Jesus Cristo. E quando Ele nos amou, vamos lá no capítulo 1, que nós já trabalhamos e voltamos. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Antes da fundação do mundo, antes do haja luz, já havia uma luz que raiava sobre nós. A eleição soberana de Deus sobre a vida desses pecadores, que iriam todos para o inferno. Mas Deus lançou luz sobre a história e resolveu exercer misericórdia sobre muitos desses espíritos mortos em seus pecados.
e então nos concedeu bênçãos espirituais. Queridos, Deus não era obrigado a salvar ninguém. Deus não era obrigado a salvar ninguém. Mas o que Ele nos deu? Nós merecíamos o inferno. Nós merecíamos a ira. Nós lemos em Efésios 2, éramos filhos da ira. Receberíamos a justa ira de Deus. Mas o que Ele nos deu? Capítulo 2, versículo 1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Mas, pastor, ele não tinha direito de jogar no inferno. E ele também tinha o direito de amar. Pastor, ele não tinha obrigação nenhuma. Mas ele fez por amor. Quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu olho para o meu coração, quanto mais eu olho a vida ao meu redor, eu vejo que, de fato, se não fosse a iniciativa de Deus, antes da fundação do mundo, de desejar nos salvar, ninguém seria salvo. Ninguém seria salvo. Queridos, lembra quando nós falamos sobre uma linha de interpretação sobre escolha, eleição, predestinação? E, historicamente, a igreja cristã tem duas linhas. A eleição pela presciência de Deus. Deus olhou no futuro e Ele teve uma visão. E Ele viu as pessoas que iriam crer. E Ele falou, esses são os eleitos de Deus. Porque a Bíblia fala dos eleitos. Não tem como fugir disso. Não dá para dizer que não existe. A gente pode não entender, mas não pode dizer que não existe. Então, uma linha diz assim, Deus olhou e viu aqueles que teriam fé e Deus elegeu, nessa visão que Deus teve. Outra linha diz assim, Deus olhou e o que Ele viu? Mortos espirituais. Pessoas incapazes de crer. Pessoas incapazes de amá-lo. Pessoas incapazes de confessar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoas mortas em seus delitos e pecados. E se Ele fosse eleger com base nisso, ninguém iria para o céu. Ninguém veria a glória e o rosto de Jesus Cristo. Ninguém. Nem pastor, nem diácono, nem membro. Então Ele olha para essa eternidade e Ele não faz nenhuma escolha baseada nisso. Baseado no que foi a escolha, pastor? Capítulo 1, versículo 9. Ele nos revelou o mistério da sua vontade segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo. Segundo o seu bom propósito. Deus aconselhou-se com Ele mesmo, segundo o conselho da sua vontade. E Ele disse, eu não vou ser somente justo, eu também vou ser amoroso e vou exercer misericórdia sobre incontáveis e incontáveis e incontáveis pessoas que irão para o céu. E pela graça nós somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. O pregador Charles Spurgeon, que nós temos acompanhado o devocional dele há 1 ano já, praticamente, ele disse o seguinte, abre aspas, quando eu estava vindo para Cristo, eu pensei que estava fazendo tudo sozinho. E embora eu buscasse o Senhor sinceramente,
Eu não tinha ideia de que o Senhor estava me buscando. Eu não acho que o jovem convertido é, a princípio, consciente disso. O pensamento me ocorreu: como você veio a ser um cristão? Busquei o Senhor, respondi eu. Ele, falando isso por mim. Mas como você veio a buscar o Senhor? A verdade passou pela minha mente em um momento e eu vi que não teria procurado por Ele, a menos que tivesse havido alguma influência prévia em minha mente para me fazer buscá-lo. Eu orei, pensei eu, mas então eu me perguntei: como cheguei a orar? Fui induzido a orar pela leitura das Escrituras, repliquei comigo mesmo. Spurgeon está num diálogo interno. Então, em um momento, eu vi que Deus estava no princípio de tudo isso e que Deus era o autor da minha fé. E assim, toda a doutrina da graça se abriu para mim e dessa doutrina eu não me afastei até o presente e desejo fazer desta a minha confissão constante. Eu atribuo a minha conversão inteiramente a Deus. Deus me salvou e te salvou integralmente. Não há um dedinho de mérito, meu ou seu, no livramento das chamas do inferno e na adentrada dos portões do céu. Não somos nós que temos fé. Insistimos com as pessoas, dizemos que elas devem crer, perguntamos se elas creem. E a pergunta não está nem errada. O ponto é que a pessoa não consegue crer, ainda que instada, provocada, incentivada, encorajada a isso. É Deus que nos dá fé para nos salvar. É assim que Ele liga a obra do Seu Filho na cruz em nossa vida. É assim que Ele liga a vida de Cristo à nossa morte. E aí, então, nos dá vida, por meio da fé. Pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É assim que a sua santa luz entra em nossas trevas e, adentrando as trevas do nosso coração, restaura o nosso ser, nos regenera, nos faz nascer de novo. Nós conseguimos nos arrepender, entender que somos pecadores, entender que não somos dignos do céu, entender que estaríamos perdidos e desesperados. Olhamos para Cristo, temos fé e nós o abraçamos e o confessamos como Salvador da nossa vida. E assim começa a nossa vida cristã. E assim o Espírito Santo age na vida de todos aqueles que são convertidos pela misericórdia divina. Tudo é por Ele, é dele, para Ele. Tudo. Queridos, como eu disse no início da série em Efésios, há muito mais sobre o Evangelho do que você imagina. E quando você entende as doutrinas da graça, e quando você entende o amor que Deus nos amou antes da fundação do mundo, você cresce, você amadurece, e você não deseja outra coisa além de agradar a esse Senhor, que te amou enquanto você estava morto em seus delitos e pecados. É quando eu digo aquela ilustração, a salvação não é alguém se afogando numa piscina e Jesus desce num helicóptero e joga uma boia para você, para que você se agarre e Ele te puxe, ou que você estenda a mão e Ele pegue e te puxe. Isso não é o Evangelho, isso não é salvação. Nós estávamos mortos e não nos afogando. O pecado nos matou, como matou Jesus na cruz. Nós não estávamos afogando nos pecados, nós não estávamos sufocando em nossos delitos, nós estávamos mortos. O Evangelho
É uma pessoa na piscina morta, no fundo da piscina, sem nenhum batimento cardíaco, sem nenhum impulso elétrico no cérebro, mas amada antes da criação do mundo por um Deus que pode dar nova vida. E esse Deus vem, Ele entra nessa piscina e Ele dá nova vida a esse morto e tira dali e ressuscita, assim como Ele também ao terceiro dia ressuscitou. E saiu de onde tinha sido sepultado, e levantou dos mortos, e Ele nos deu essa vida. É essa vida que você e eu temos. Não fomos você e eu que tivemos fé. Não fomos você e eu que fomos convencidos. Não é que alguém aqui é um bom evangelista e sabe, tem uma boa lábia. Isso não tem nada a ver com as coisas celestiais. Nós fomos abençoados nas regiões celestiais em Cristo, e em dado momento Ele nos chamou, como Ele fez com Lázaro, e disse: Lázaro, sai para fora. E um dia alguém pregou um evangelho para mim e para você, e no mundo espiritual o que estava acontecendo é que aquele morto, cheirando mal, ouviu essa voz: sai para fora, sai do mundo, sai do pecado, sai das trevas e vem para a minha luz. A eleição é luz, queridos, luz, luz para as nossas trevas. Igreja significa chamados para fora. Chamados para fora não é sair das quatro paredes para evangelizar, é chamados para fora do mundo, para nos reunirmos como Assembleia Santa do Senhor, para prestar culto a Ele. O véu se rasgou, por isso nós podemos cultuar. Senão nós poderíamos nos reunir, ter microfone, câmera, pastor, podia ter o que fosse. Nenhum ato de adoração seria legítimo no céu se não estivéssemos lavados no puro sangue carmesim do Senhor Jesus. Nenhuma glória, o aleluia, chegaria diante do trono do céu se Ele não tivesse nos dado vida, por ser misericordioso ricamente e nos dado vida quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Ele fez isso para o louvor da sua glória. A salvação é para a glória de Deus, é para que o nome de Deus seja exaltado. A salvação é para que os céus vejam o mundo, os pecadores que foram renascidos em Cristo, glorificando e exaltando o nome de Deus, e deixando o pecado, e deixando as más obras, e deixando os maus pensamentos, e deixando os maus juízos, e deixando as más práticas, e dando glória ao Deus Santo eternamente, por Ele e para Ele, e por causa dEle. Isso é o Evangelho. Não tem nada a ver com pagamento de boleto, não tem nada a ver com cura, não tem nada a ver com determinar, mas com o nosso estado eterno, vivendo para a glória de Deus desde aqui na terra, cultuando como igreja reunida e na nossa vida, no dia a dia, nessa sociedade, ainda que doa, renunciando o mundo para o qual fomos chamados para sair fora e vivermos para a glória de Deus. Isso é o Evangelho. É uma podridão quando alguém se levanta num púlpito e diz para você dar R$100, R$200 para ser abençoado, para comprar a sua casa. Isso é pecado. Isso está errado. Quando alguém vem para te dar a bênção, para te ungir, para jogar água, galho de arruda, isso é macumba evangélica. Isso não é a pregação do santo evangelho de Jesus Cristo. Isso não é luz. Oh, meus amados, no início de Efésios 2, concluindo, nós somos descritos como cadáver espiritual no vale da morte, mas no fim do capítulo nós nos encontramos assentados nos lugares celestiais e somos descritos como habitação de Deus pelo Espírito Santo da verdade.
Isso é obra da graça, não vem de nós. Nós fomos contemplados sem merecer. Valorize a Deus pela sua salvação, valorize a Deus pela sua eleição, porque nós não merecíamos. É estarrecedor quando alguém se vê salvo, porque não há um centavo em nós para que recebamos essa luz no meio das nossas trevas. Entre o começo e o fim do capítulo, nós temos a menção desse milagre, que é, Ele nos deu vida quando estávamos mortos. Paulo pinta um quadro sombrio da situação humana, para entendermos o que está acontecendo, e valorizarmos e termos a expectativa correta da misericórdia de Deus, porque Ele respondeu à nossa condição humana pecadora de maneira contrária ao que merecíamos. A resposta de Deus não foi a ira, a resposta de Deus foi a salvação. Mas para isso, Ele precisou desviar essa ira que viria sobre nós para o seu Filho na cruz. Ele precisou dar as costas para o Filho e se afastar do Filho, e o Filho se viu sem o Pai, para que você e eu não passássemos por isso. A justiça foi feita. O que Jesus consumou ali não foi somente a morte do seu corpo na cruz. Ele estava ali recebendo a ira de Deus sobre ele, ira justa sobre a minha morte e a tua morte espiritual. E Ele fez isso por amor. Mas nós não teríamos como nos ligar e receber essa vida se não fosse a fé. Se não fosse a fé. E não é você que gera fé. Não é você que é uma pessoa que é muito cheia de fé. Versículo 8. Aleluia por esse versículo 8. Glória a Deus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês. É dom. É presente de Deus, de maneira que Deus não nos deu apenas o Cristo, não que Cristo seja apenas, mas não nos deu somente isso, porque não seria suficiente. Ele também nos deu a fé para crermos em Cristo, na sua mensagem, na sua obra e na sua pessoa maravilhosa. E o que Ele nos diz agora é que continuemos andando nesse caminho de luz, é que continuemos a ser transformados, é que vivamos agora de acordo com esse padrão, estarmos assentados nas regiões celestiais em Cristo. E isso significa que não é uma vida religiosa ser evangélico. Isso significa que não é ser uma tradição, uma superstição evangélica. Não, isso significa que essa luz que entrou na nossa vida, ela continua nos mudando e nos transformando e nos fazendo cada vez mais a imagem do Filho. É isso que é o Evangelho. Não tem outro Evangelho. Irmãos, o fundamento da nossa salvação foi o amor de Deus. A obra da cruz e a fé são atos de amor e misericórdia. Todos os dias a gente deve louvar a Deus por isso. Todos os dias eu devo desejar estar reunido com a igreja para cultuar a esse Deus. Eu devo contar nos dias dos dedos da semana, chegar o domingo para prestar culto a esse Deus maravilhoso, junto com a congregação a qual Ele me reuniu. Eu devo todos os dias ler a Bíblia e receber mais dessa luz, porque eu continuo sendo transformado. Ele me tirou de lá, Ele me resgatou, Ele me converteu, mas eu ainda sou pecador. Eu sou liberto do pecado. Eu tenho a garantia de entrada no céu, mas eu ainda sou pecador. E eu preciso continuar mudando. O que Deus quer de você? Que você mude. Que você continue mudando, que você continue se santificando, que você continue deixando os velhos hábitos, os pecados, que você continue deixando orgulho, arrogância. Isso dá um trabalho danado, é uma luta enorme dentro de nós. Mas a mesma graça que nos salvou, a mesma graça que chamou Lázaro para fora, é a graça que nos santifica. Por isso, todo culto a Deus, o Evangelho tem que ser pregado, porque precisamos continuar tendo esperança de que é Ele que nos santifica, que aquele que começou a boa obra há de cumprir até o dia de Cristo Jesus.
Esse versículo não é para que se você abrir uma empresa, Deus vai continuar te abençoando. Isso é blasfêmia. Isso é heresia. Não. Aquele que começou a boa obra, aquele que enquanto eu era morto me amou, aquele que me deu nova vida e agora quer que eu continue mudando, ele não me abandonou. Ele enviou agora a terceira pessoa da Trindade, o Espírito, que revelou essa palavra maravilhosa e que está dentro de nós, iluminando a nossa leitura, nos incentivando a orar, a lutar contra a carne. O que Deus deseja é que sejamos santos, com muito ou pouco dinheiro, empregado ou desempregado, viúvo, casado, solteiro, independente. Não importa se você tem dívida, se você tem aplicação, isso não tem nada a ver. Ele quer que você continue mudando. E as demais coisas serão acrescentadas. Elas serão. Você talvez vai passar por um vale, você talvez vai passar por algum tempo de sofrimento, para ser trabalhado, para ser talhado, mas nada vai faltar para você. A Bíblia diz, nunca vi um justo desamparado ser. Isso não é uma música, é a Bíblia. Nem sua descendência mendigar o pão. Deus vai prover tudo o que você precisa. Deus provê água para as plantas, comida para os passarinhos. Ele vai prover o que você precisa. Mas, pastor, eu ainda não tenho isso, eu ainda não tenho a carreira, eu ainda não tenho aquilo, eu também não tenho um monte de coisa. Mas vai ficar tudo aqui também. A prioridade não pode ser essa. A prioridade é amá-lo, é buscá-lo todos os dias, é ter uma vida coerente, uma santificação diária, amando a esse Deus que nos amou enquanto éramos mortos. Eu fico pensando, cara, eu era morto quando Ele me amou. Ele já me amava. Eu não sabia de nada. Meus queridos, João 15,16 diz, não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi. E os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça. Que fruto é esse? O crescimento de uma nova vida. A prioridade da mensagem do Evangelho. Pregar o Evangelho para as pessoas. Fazer discípulos, mudar, abandonar os velhos pecados, aqueles de estimação. Abrir mão. Não, mas eu quero isso, mas Deus quer aquilo. Aceitar as condições de Deus que estão na sua palavra. Nós ainda sentimos a nossa disposição para malícia, amargura, e o coração crente, ele chora diante disso. Quando nós percebemos os maus pensamentos, nós devemos nos constranger, porque estamos pensando isso na presença do Deus que nos deu nova vida, e agora nós já estamos ressuscitados. De maneira que você e eu lutamos contra o pecado por amor a Deus e não por medo dele. Porque é constrangedor ter sido amado dessa forma e insistir em querer viver dessa maneira, em querer ser o centro, em querer mandar na própria vida, em querer dirigir e governar a própria vida, ao invés de ajoelhar, se quebrantar diante de Deus e falar, Deus me perdoa, porque eu estou sendo orgulhoso, teimoso. Talvez nessa noite você vai para casa e vai dobrar o seu joelho, ou sentar na sua cadeira ou no seu sofá e dizer, Deus, talvez eu nunca orei ao Senhor sobre orgulho. Talvez eu nunca confessei ao Senhor que eu sou teimoso, que eu quero ser o centro da minha própria vida, que o eu que está governando. Jesus, me ajuda nisso. E Ele vai te responder. Porque quando oramos segundo a sua vontade, Ele responde. Meus amados, a compreensão correta das doutrinas da graça e o aprofundamento dessas doutrinas que marcaram a história da igreja antes de começar esse charlatanismo, essa macumba evangélica que tem aí hoje, essa sujeira de ganhação de dinheiro. Foram essas doutrinas que marcaram a caminhada da igreja sempre que ela esteve saudável e que viveu na luz.
que prossigamos buscando por ela, porque aquele que começou a boa obra não vai parar. Se você parar, vai ser pior para você. Não porque ele vai, mas porque ele vai continuar essa obra. Ele vai continuar te constrangendo. Você e eu nunca mais vamos pecar em paz. Nunca mais vamos pecar em paz. É melhor nos rendermos a essa graça, a essa eleição, a esse amor, a essa vontade, e confiar nele, que ele fez todas as coisas segundo a sua bondade e a sua justiça. Que assim seja para a glória dele e para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém, queridos. Oremos. Pai, que bênção o Evangelho, Senhor. Que bênção é a salvação, meu Deus. Que bênção. Ó Deus, olha no nosso coração e nos faça olhar para o nosso coração, porque o Senhor já conhece o que está lá dentro. Nós precisamos de mudança, nós precisamos de mais luz. Ah, meu Senhor, aviva a tua igreja, Senhor. Aviva a tua obra e ao longo dos anos a torna conhecida sobre a face dessa terra e que haja luz nesse mundo através dos salvos, Senhor. Não, nós não vamos ser perfeitos aqui, mas nós vamos persistir em avançar, em caminhar, para que essa obra seja completada na nossa vida. Não importa se dormimos muito tempo, não importa se ficamos distraídos, não importa se ficamos preocupados, não importa. Não importa o que encontramos diante de Ti, quando vemos as nossas confusões, as nossas incoerências, o nosso atraso, a nossa inércia. Quando olhamos para o Senhor, o que encontramos no Teu rosto é: arrependa-se, receba perdão e continue caminhando. Ó Deus, muda a nossa história, abençoa cada irmão, cada irmã da nossa igreja. Senhor, não é no nosso tempo, é no Teu tempo. Assim como a salvação não é no nosso tempo, fomos salvos no Teu tempo. Continua essa obra agora. Não importa se a gente não entendeu bem isso antes, não importa se a gente ficou confuso, preocupado e meteu os pés pelas mãos, nós de fato somos, Senhor, como aquele povo que Jonas foi evangelizar, não sabemos discernir a mão direita da esquerda, Senhor. Assim é o ser humano. Mas o Teu amor nos corrige, nos consola, nos faz prosseguir, pouco a pouco, dia a dia, um dia de cada vez, mas na mesma direção. Continua o Teu trabalho em nós, abençoa a nossa igreja, atraia, Senhor, para cá aqueles que são Teus. Nós assim oramos e Te pedimos, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.